Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, fico super feliz de poder estar passando os meus dias numa pesquisa, numa busca de cada vez mais informações, enfim, está sendo muito positivo estar nessa dinâmica, né? E claro, o primeiro a acender o candeeiro, o primeiro a se iluminar, o primeiro a jogar lama, é o primeiro a se sujar, né? Então tá sendo uma experiência muito legal, muito positiva mesmo, estar trazendo essas informações, convidando os meus amigos, conversando com as pessoas sobre temas que possam fazer com que a gente entenda que nesse momento de regeneração da Terra, né, nós podemos ser ferramenta, nós podemos ser instrumento, nós podemos ser um elemento que colabora, sabe, que contribui de uma forma muito efetiva. Isso me deixa muito animada de poder contribuir. E aí, eu tô passando aqui de uma forma bem breve para deixar uma mensagem e depois te fazer o convite. A primeira mensagem é trazer para vocês uma ferramenta que auxilia muito a gente na construção do enfrentamento dos nossos desafios, que é o interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista é uma ferramenta que os estudantes de barra de Axis, eles usam de forma bem contínua, de forma bem intensa. Oi, mamãe Goitacá, né? Tava precisando ouvir? Legal. Eu vim passar aqui bem rapidinho pra gente poder contribuir e seguir. Estudando pra caramba, passando o dia no estudo. Então, gente, como eu tava falando, eu venho fazendo um trabalho, né, com as pessoas e falado sobre alguns livros, dentre eles esse livro que saiu da Rudrani Devi, Escolhendo a Felicidade. E esse livro, ele saiu esse ano. Eu tive a oportunidade de participar em São Paulo do Global Foundation, que é um momento onde o mundo inteiro para se renovar, para ouvir aos criadores do Axis Consciousness. Então é uma grande festa, uma grande celebração. E nesse livro ele fala sobre várias técnicas, né? E um deles que eu queria conversar com vocês hoje é sobre o interessante ponto de vista. Eu já falei aqui para algumas pessoas que o convite do Axis é ficar na pergunta, ou seja, conectar com as possibilidades, se abrir para as possibilidades do planeta. O que a gente pode fazer para trazer para o próximo, trazer para o ambiente da gente uma leveza maior. E aí eu vou deixar o Axis aqui quietinho e vou lá na programação neurolinguística, né, que é, para quem me conhece, sabe que é meu instrumento já há 30 anos. Então, lá atrás, ela traz pra gente uma informação. Nós temos uma possibilidade de captação neuronal. Então, não é toda a informação que a gente captura, né? Então, eu vou dar um exemplo. O nosso ouvido, ele capta de 20 ciclos até 20 mil ciclos. Menos que 20 o nosso ouvido não capta, mais que 20 mil o nosso ouvido não capta. Mas o sonar capta, o cachorro capta, o morcego capta. Então, há uma quantidade de pessoas que conseguem ter até uma acuidade maior, né? Alguns sons, o músico, ele percebe, desafinou, eu tô ouvindo, às vezes eu nem percebi, né? Eu tenho uma filha, ela tá trabalhando com arquitetura e ela muitas vezes chega num lugar e fala assim, meu Deus, essa parede tá desregulada.
ela, ou melhor, está irregular, né? Desregulado não, desregulado sou eu. A parede está irregular. E aí eu olho para a parede, olho para ela, olho para a parede e não vejo nada, né? Então, cada um de nós tem uma acuidade maior no que vê, no que ouve, né? Devido ao treino, devido aos estímulos. Então, por exemplo, eu sou filha de militar e meu pai era radiotelegrafista. Então, quando eu, há 50, 60 anos, a conversa dele era assim: 4 horas da manhã a gente acordava com meu pai assim: papa, rei, não sei o que. 4 horas da manhã tava meu pai enchendo o saco, falando pra caramba. E por causa disso, todas as vezes que meu pai chegava em casa, independente da altura que a TV estivesse, que o rádio estivesse, ele mandava baixar. Então, durante um bom tempo da minha vida, eu diria assim, quase que uns 20 anos depois que eu saí da minha casa, né, que eu vim morar em Campos dos Goytacazes, às vezes as pessoas estavam conversando e eu respondia. E aí a pessoa diz: credo, Luciane, você tem um ouvido tuberculoso? Não é só o ouvido, né? Mas meu pai me treinou nisso. Então, como ele me forçava a ouvir baixinho, em muitas reuniões as pessoas estavam... E eu estava ouvindo claramente o que a pessoa estava falando, né? Mas não porque eu me esforçasse ou porque eu prestasse atenção, mas o meu ouvido estava treinado a captar sons mais baixos, né? Ao mesmo tempo, depois desses 20, 30 anos, né, que eu vim morar em Campos dos Goytacazes, muitas vezes eu estava entristecida, muitas vezes eu estava aborrecida. O que eu fazia? Pegava, botava o som do carro altão e cantava até o aborrecimento passar. E isso foi bom, meu aborrecimento passou, mas o meu ouvido, eu perdi aquela precisão que eu tinha. Eu sou muito boa de ouvir, de perceber determinadas modulações, mas por conta desse novo hábito, né? Então, às vezes eu tava zangada, né? Uns 15 anos atrás, aí eu botava... uma música muito alta mesmo, que era assim: glamurosa, rainha do funk, poder... Gente, o carro só faltava assim, tum, 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 tum. E eu repetia aquela música até que eu me sentisse glamurosa, rainha do funk, e saísse daquele aborrecimento. Então, por que eu tô falando isso? Porque cada um de nós, com a sua construção pessoal, com a sua... com o seu olhar, vamos chamar assim, particular, né? Então, às vezes, nós temos dois filhos, criamos do mesmo jeito, falamos a mesma coisa, mas eles reagem, eles respondem de forma diferenciada. Então, por conta disso, aí agora vamos voltar, né? A partir disso, a gente começa a entender perfeitamente quando o Access Consciousness diz: as pessoas têm um interessante ponto de vista. A mamãe Goitacá tá dizendo: também escuto funk quando eu tô irritada. É achar uma música que tem uma letra, um som, um negócio que tira a gente daquele estado mórbido, né? Então, alguns usam música, outros usam livro, outros usam um banho, outros ligam para uma pessoa, né? Então, cada um tem uma estratégia. Só que, qual é o grande lance da estratégia? É que muitas vezes uma pessoa, ela pega um ponto de vista, e aí... até o nome do conceito que o Access trabalha é interessante ponto de vista, mas ela pega o próprio ponto de vista e ela julga e classifica como verdadeiro, né? E aí, por conta disso, as confusões, elas se criam, elas se ampliam, né?
quando eu entendo que o meu interessante ponto de vista é o correto e o seu interessante ponto de vista está errado, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa se trabalhar, né? Na verdade, o outro, ele tem uma captação de som, uma captação de imagem, uma sensação, né? Tem gente que fala assim, meu Deus, tem um bicho andando na minha pele, e a gente diz, coitado, é maluco. Não, gente, às vezes, né? Às vezes, ele tem um nível de sensibilidade maior que ele percebe o ácaro, né? Ou a pessoa que é alérgica, ela entra num lugar, ela faz e já começa a espirrar, né? Então ela tem uma sensibilidade diferenciada daquelas outras pessoas que entraram e saíram e não perceberam nada, né? Então é um interessante ponto de vista dela. Ela percebeu, ela viu, achou, identificou, ela julgou, na verdade, importante algumas coisas que as outras pessoas não julgaram. Então, aquilo se torna verdade para ela. Mas nós precisamos entender que a verdade dela nada mais é do que um interessante ponto de vista. É só o interessante ponto de vista dela, sabe? Então, aquilo que o outro está classificando como verdade, eu posso olhar para essa pessoa e dizer, interessante seu ponto de vista. Por quê? Porque teve uma história, porque teve uma influência, porque teve uma palavra, porque teve um monte de coisa, né, que essa pessoa percebeu e que eu não percebi. Então, quando eu dou significância para alguma coisa, quando eu dou um rótulo para alguma coisa, quando eu julgo alguma coisa, em geral, a minha tendência é achar que aquilo é a verdade é isso, né? E o convite que as barras de Axis, na verdade o Axis Consciousness, né, a porta de entrada para esse grande mundo, são as aulas de barra de Axis, né? Meus alunos, eu procuro estimular muito que cada um possa praticar, é olhar a verdade do outro como um interessante ponto de vista. O outro está colocando isso como verdade, isso é um interessante ponto de vista. Algumas pessoas usam isso como um deboche. Interessante ponto de vista o seu. A verdade não é dizer que isso é um interessante ponto de vista como se fosse apenas e tão somente um deboche. Tá? A ideia é a gente conseguir perceber que o outro, quando está construindo a sua significância, ele detectou, registrou e valorizou estímulos que eu não valorizei. Estímulos que eu acho que não são relevantes para aquele momento, né, que eu estou vivenciando. E aí, gente, tudo fica muito mais leve, porque é um interessante ponto de vista do outro, não é o meu. Agora, o mais legal de usar esse conceito e de introjetar esse conceito é a gente conseguir perceber que todas as nossas opiniões, vou repetir, todas as nossas opiniões, elas são um interessante ponto de vista. Então, quando alguém coloca uma verdade para essa dela mesmo, né? E que eu não concordo, eu posso responder com muita suavidade. Interessante ponto de vista, né? Ao mesmo tempo, se eu olhar aquilo que eu disse, não, tem que ser, peraí, mas isso é um interessante ponto de vista meu. Quantas verdades que a gente carregou durante muito tempo e que a partir dessa ou daquela experiência a gente falou, rapaz, tava tudo errado. Não era bem isso. Não era o que eu queria, não era o que eu faria, não é como poderia ser. Então, é importante a gente olhar, perceber, entrou como é que fala? Passando aqui como é que chama? Penetra. Tá bem, Deus te abençoe. Tchau, querida. Então, o que a gente precisa perceber, saber, ser e receber, né? O que é que a gente está
qualificando. A mamãe Goitacá está dizendo aqui, ó, as pessoas estão muito intolerantes nesse momento em que estamos passando, ou é impressão minha? Custa olhar como um interessante ponto de vista? Eu acho, mamãe, que as pessoas elas estão pouco treinadas emocionalmente, sabe? Se você observar, o currículo escolar, ele prepara para matemática, ele prepara para o português. E hoje, nós, infelizmente, não estamos treinando as pessoas para coisas básicas, né? A tolerância, o olhar à opinião do outro, né? Nós podemos ter um respeito pelo outro. Eu não preciso ter a sua verdade. Eu não preciso olhar o mundo como você olha, mas eu preciso respeitar, né? Então, mas respeitar você sem me ferir. Eu não posso pegar a sua verdade e tomar como uma verdade para mim. Eu não posso ouvir o que você está dizendo, né? Gente, esse eu não posso é meu interessante ponto de vista. Né? Então, eu não posso pegar o que você está falando e, para aí, isso é verdade para mim. Aí, eu estava conversando com uma boa amiga, e aí ela falou assim, mas fulano tem uma opinião tal, e aí eu acho que ele está errado, e aí eu acho que ele devia pensar diferente, e aí, foi tanto aí que eu falei, para, Gadinho, para. Comece a repetir, interessante ponto de vista, que eu tenha esse ponto de vista. Ah, Luciana, mas eu não tenho esse ponto de vista. Olha só, se você não tem, se nem num nanosegundo você não concorda com essa pessoa, você começa a observar que essa pessoa tem um pouquinho de razão. Nem que seja com o seu medo, né? Nem que seja com a sua dúvida, mas bate. E quando você vai dizendo, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, você começa a sair do julgamento, começa a sair daquele ponto fixo. Opa, tá caindo aqui o celular. Você começa a sair do ponto de vista para conseguir perceber de uma outra forma. Mamãe Goitacá está dizendo, eu tenho pensado muito nisso, vejo a dificuldade das pessoas de respeitar o ponto de vista do outro, eu tenho me calado, porque pode soar deboche. Muitas vezes vale mais você fazer né, externamente e internamente dizer interessante ponto de vista, do que discutir. Eu costumo dizer que eu vim a Campos dos Goitacás aprender 2 lições. Pode ir que eu cá te espero, todas as situações elas se repetem, se clarificam e a verdade vem à tona. E discutir com o sábio para aprender, com o ignorante é perda de tempo. E ignorante não é no termo acadêmico, né? Fulano tem esse ou aquele atributo acadêmico. Não é isso. Mas quando a pessoa não está vendo com clareza a situação, ela está num estado de ignorância. Aquele é o momento para eu conversar com essa pessoa? Então a gente também tem que avaliar isso, né? O estúdio Charles está dizendo aqui, oi Charles, respeito filtrado. É fundamental. A gente tem que avaliar, né, usar esse respeito, amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Aqui em casa, desde que as crianças são pequenas, mãe, eu vou fazer isso. Minha filha, você quer receber isso? Não, então não faz. Mas fulano fez isso. Tá, mas se fosse você ao contrário, não. Então não. Ou, eu queria, então faz. Entende? Uma regra barata que tá aí há 2000 anos. A Ana Paula tá dizendo, a mulher tem mais habilidade com as emoções? Hoje tá tudo no mesmo patamar. Eu penso que o que acontece é que a mulher, ela veio de uma cultura, né, de uma imposição de silêncio. Então, a partir do momento que ela teve que treinar o silêncio, ela teve que parar para pensar. E parar para pensar é o elemento diferencial para uma resposta. Né? Aquele que recebe uma coisa, para e pensa, ele tem completa, o resultado dele é completamente diferente daquele que
recebe e devolve, né? A gente já falou aí em outras lives a diferença entre consciência e inconsciência e anticonsciência. O indivíduo que recebe uma provocação e devolve, ele está no estado de inconsciência, né? E hoje o que a gente observa é a quantidade cada vez maior de homens e mulheres buscando a consciência, buscando se transformar, buscando se aprimorar, embora na mesma proporção da luz às trevas. Então, também a gente está vendo muitas pessoas mostrando a sua pior versão, né? Trazendo à tona a sua pior versão. Então, é importante, e aí eu venho fazer esse convite para vocês, né? De treina. Quando o outro estiver falando alguma coisa que você não concorda, vai repetindo dentro de você, interessante ponto de vista, interessante ponto de vista. Se te aborrecer, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista. Porque o que acontece quando você vai fazendo isso, você vai ampliando o seu nível de visão e a partir do momento que você vai ampliando o seu campo de visão, você vai criando também uma visão muito maior, né, de tudo aquilo que vem na sua direção. Então, quanto mais você usa um interessante ponto de vista, mais você se abre para perceber, saber, ser e receber todas as informações que estão aí disponíveis, tá? Então, eu espero que eu tenha podido contribuir um pouquinho com vocês. Quero deixar aqui o meu convite para amanhã, às 21h30, vai ser a participação do Genivaldo Moraes, que trabalha com mecânica quântica, e ele vem trazer a sua contribuição. Ele começou na quinta-feira da semana passada e ele vai fechar essa contribuição nessa terça. Então a gente começa às 9h30, né, 21h30, e deve levar aí uns 20 minutos, 30 minutos. E na quinta-feira eu já recebi a confirmação do Luiz Vitor Coutinho, que é economista, e ele vai falar sobre o gerenciamento financeiro nesse momento, né? Todo mundo aí tá aí, e agora? O que nós vamos fazer? Como é que vamos fazer? Por que vai fazer? Né? Obrigada, Ana Paula, valeu muito. Então, a gente precisa identificar o que está fazendo. E eu tô recebendo a oportunidade de estar convidando alguns amigos para conversar comigo. A ideia, gente, é realmente contribuir com cada um no seu ponto de vista, para que você possa enriquecer o seu, tá bem? Um grande abraço, eu espero que tenha sido útil o que a gente falou.